O que acontece quando morremos? Aqui neste vídeo eu irei abordar o que a Bíblia fala a respeito da morte. Primeiro nós temos que entender como o primeiro homem foi criado por Deus, Adão. A Bíblia ela nos relata o seguinte, que o primeiro homem foi feito do pó da terra. Foi feito, digamos assim, uma imagem e semelhança de Deus, um boneco feito de barro. Até a palavra Adão significa terra vermelha, né? Então, a Bíblia nos relata que foi criado um homem a partir do pó da terra e que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o homem passou a ser um ser vivente. Começou a respirar o fôlego de vida que lhe foi lhe dado por Deus. E originalmente o propósito de Deus era que o homem tivesse uma relação direta com Deus num paraíso e que ele tivesse vida eterna, vivendo num paraíso, num corpo perfeito e uma eterna relação com Deus, o Criador. A morte não era a intenção de Deus. A morte, ela é descrita na Bíblia como uma inimiga, né? E então nós temos que entender por que nós envelhecemos, por que nós morremos. Então temos que entender a consequência do pecado original. Quando foi lhe dada a ordem para Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus alertou que se Adão fizesse isso, a partir daquele momento ele morreria. Nós vemos no relato bíblico que Adão não morreu imediatamente assim que provou o fruto proibido. O que aconteceu ali é que a partir daquele momento que Adão desobedeceu diretamente a Deus, digamos assim, ele acabou com aquele relacionamento direto com Deus, porque Deus é santo, Deus não erra, Deus não mente e Deus é justo. Então ele não pode ter comunhão com o mal, com o pecado. E a partir daquele momento que Adão pecou, ele se tornou corrupto, ele perdeu a natureza divina dele e se tornou um pecador, né? Ele perdeu aquela origem santificada dele. Então aconteceu ali uma morte espiritual de Adão. Adão começou a morrer espiritualmente. E como consequência dessa morte espiritual, Adão começou a envelhecer, começou a ficar fraco, e por fim, depois de muitos e muitos anos, Adão acabou morrendo. Tanto Adão como Eva. Então essa é uma das consequências do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. É mais ou menos como podemos imaginar o seguinte, uma árvore. A árvore e as suas folhas. O que mantém a folha viva, verde ali, é a árvore. A árvore é a fonte de vida das folhas. Então, quando nós arrancamos uma folha de uma árvore, aquela folha ela não murcha, ela não morre instantaneamente, vai levando algum tempo ali. Depois de algumas horas, um dia, ela começa a murchar, ela seca e, por fim, ela vira pó. Então, é mais ou menos isso que acontece. Deus é a fonte de vida.
E quando Adão desobedeceu a Deus e se desligou de Deus, ele perdeu a conexão com a fonte de vida que é Deus. Então, Adão começou a envelhecer. E essa corrupção ficou no DNA de Adão. Por isso que ele passou para os seus descendentes, que é toda a humanidade, e é por isso que nós já nascemos com essa natureza inclinada ao pecado, inclinada a ficar contra Deus, né? É uma coisa que já nasce com nós. Por isso nós precisamos sempre daquela conexão com o Espírito Santo, nos guiando, nos convencendo do pecado, né? Então, o que Jesus disse sobre a morte? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele se referiu à morte como um sono. O que acontece quando nós dormimos? Nós não pensamos, nós não raciocinamos, nós estamos num estado de sonolência. Jesus fez uma analogia da morte com o sono. Quando nós morremos, nós não nos tornamos uma consciência imaterial, nós não nos tornamos um espírito, não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós morremos, nosso corpo ele retorna ao pó da terra, e este fôlego de vida que nos mantém vivo, este fôlego de vida, essa força, ela retorna para Deus. E a Bíblia fala que a partir do momento que nós morremos, nós deixamos de pensar, nós deixamos de sentir dor, nós não sentimos mais nada, é como se estivéssemos num sono. Até a segunda vinda de Jesus, onde todos os mortos serão ressuscitados para o dia do juízo, né? O julgamento. Então, quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele usou esse termo, Lázaro está dormindo. Lázaro está dormindo. Mas ele sabia que Lázaro estava morto, mas ele se referiu ao que Jesus sabe a verdade sobre a morte. Então ele disse, Lázaro está dormindo. Mas os parentes ali de Lázaro não entenderam, eles acharam que Jesus não sabia que Lázaro tinha morrido, que eles acharam que Jesus estava enganado, achando que Lázaro estava só dormindo, né? Então Jesus, que é Deus em pessoa, né? Ele ressuscitou Lázaro. Mas é lógico que Lázaro foi ressuscitado, foi trazido de volta à vida, mas depois ali de alguns anos ele morreu uma segunda vez, né? Será ressuscitado na segunda volta de Cristo. Então, nós temos que ter uma ideia. Por que é bom nós, cristãos, todos nós sabemos a verdade sobre a Bíblia? Porque sabemos a verdade sobre a morte que está na Bíblia. Que isso nos protege das mentiras do inimigo, né? Este mundo aqui, ele está repleto de mentiras sobre a morte, repleto de enganos sobre a morte. Muitas pessoas, quando perdem um ente querido, elas ficam fragilizadas, elas sentem muita falta daquela pessoa, elas acabam recorrendo a crenças erradas sobre a morte, né? Acabam indo para algumas práticas que a Bíblia não aprova, né? Contato com os mortos, a Bíblia é bem clara que isto é proibido por Deus, né? Não é aprovado por Deus. Porque quando um ser humano morre, ele não se torna um espírito. Então, nós não nos é aconselhado a ter contato com pessoas que dizem que estão falando por intermédio de um morto, pessoas que afirmam que viram
uma pessoa morta na forma de um espírito. Tudo isso é um engano. Mais tarde, nos próximos vídeos, eu vou abordar quem realmente são os espíritos, né? Sua origem. Vou falar sobre os anjos, sobre os anjos caídos, para nós termos uma maior compreensão sobre o que realmente é a morte, como esses seres espirituais corrompidos, eles trazem engano para pessoas, que muitas dessas pessoas às vezes são sinceras, mas elas estão no engano. Então eu vou ficando por aqui, agradeço quem chegou até aqui no vídeo. Até os próximos vídeos, peço a todos que se inscrevam no canal e fiquem todos na graça de Deus.